Quando o Sr. Joseph Dalton Hooker, um botânico britânico, fez uma viagem do Himalaia para Sikkim em 1849, ele era um dos primeiros a descobrir a beleza desse estado montanhoso e encantador da Índia Sikkim. A Suíça do Leste, a terra de neblina de mistério, embrulhada em um véu de fio fino, seu estado aberto chama a atenção, a fadiga, as suas florestas fascinantes enfeitiçam os aventureiros. Realmente, o parque de diversão dos deuses, Sikkim é uma terra de devoção e piedade. Bandeiras numerosas de orações, o tacho, a agitação dos ventos nas montanhas, mudando o desejo e o medo interior dos adoradores por seus deuses. Desde a metade do século XVII, a família Nagayal regeu como os joiais de Sikkim, até a chegada da democracia moderna e tradições republicanas. Em 1963, o último joial, Pagan Tanduk Joyal, casado com uma senhora americana, o qual foi pego em um esplendor de glória e dignidade. No dia 16 de maio de 1975, Sikkim juntou-se à corrente principal da nação e tornou-se o 22º estado da União Indiana. Esses estados montanhosos pequenos dividem suas fronteiras com Nepal sobre o oeste, China sobre o norte e leste, enquanto o pequeno Butã se espalha pelo sudeste. Quando Nathuram colonizou Gangtok, mais de 350 anos atrás, isto era um lugarejo pequeno, por volta do Caminho da Seda. Seus visitantes eram principalmente comerciantes com seus cavalinhos peludos e os iaques lanosos. A capital da cidade é agora uma cidade agitada, palpitando com as atividades de desenvolvimento e repletas de privilégios modernos, clubes e bancos, cinemas e hospitais e, claro, tráfico. As chuvas de verão são regalos para serem observados, para as montanhas sacudir seus véus, depois aparecer mais radiante no sol e com um ar mais limpo. O telefone e o cabo elétrico, esses são mais os visitantes do século XXI. Mesmo entre os sem idade, as montanhas são primitivas. Como se esperava, Gangtok tem muitos mercados. O antigo é o Bazar de Naya, o Bazar de Lali e o Super Bazar, onde os comerciantes companheiros de amizade se esfregam nos ombros. O caráter de muitas étnicas de povoação exibem a si mesmo com todas suas sombras e cores nesses bazares, como lepchas, bhutias, liboas e a mistura de gokyas, com homens das planícies tibetanos e estrangeiros em um caleidoscópio de costumes. Em Gangtok, os privilégios modernos de hoje e toques de luxúria são a essência do dia a dia nas bancas. A neblina, cercada de seu ato místico, como árbitros entre o sol e a chuva.
um emblema essencial da religião do budismo das montanhas. Essas bandeiras de tacho, com orações gravadas sobre elas, vêm em azul, branco, verde, vermelho e amarelo, e cada uma tem seu próprio significado. Perto de Gangtok, através das águas de Hanikula, está o famoso monastério Rumtek, com o centro de organização administrativa de Seta Kayupa do budismo de Tibete. Isto atrai muitos peregrinos para seu lamasery, uma réplica do original em Tibete. O centro de Rumtek Dhammachakra é o foco da atenção internacional e o centro reconhecido pela aprendizagem de Kayupa. Essas velas de manteiga de iax não são simplesmente oferendas. Elas simbolizam sabedoria e conhecimento, as quais dissipam a escuridão da ignorância. O budismo de Tibete tem uma iconográfica incrível, o qual tem surgido desde as experiências de visões dos santos e místicos e das pinturas ao fresco que representam histórias vibrantes, desde um relatório imenso de a ira do lamismo. Em sikhismo, como em muitas grandes civilizações, religião é também a fonte de arte e cultura. Seu tema inspira rascunhos de pinturas esquisitas e outras expressões de estética. Esse tratamento gentil, pacífico, o qual enfatiza sobre a ternura do estilo, forma o movimento, naturalmente encoraja o trabalho à mão. Desenhos delicados e complicados sobre artes de artesanato do Estado. Esculturas de madeira chegam a uma altura única em uma manufatura de máscaras variadas e coloridas, quais são requerimentos essenciais no ritual das danças do budismo de Tibete. Muitos desenhistas e homens artesanais das pequenas províncias apoiam o Prêmio Nacional Desejado da Índia. Também ocuparam um lugar de orgulho nas exibições internacionais. Artesanato de metal é outro setor o qual permite o artesão sair com seu melhor e combinar sua habilidade com sua devoção religiosa. A aurora em Sikkim é uma expressão em si mesma. Aqueles que tiveram sorte bastante testemunhar os primeiros raios de sol sobre Kochekonga, terminando dentro de uma paisagem celestial de cobre manchado, transformando devagarinho para uma luz cor de vinho, rosado, laranjado e finalmente dentro de um ouro brilhante, o qual tem tudo ligado nisto. Realmente era um espetáculo divino. As montanhas dominam não somente a paisagem física dos pequenos estados do Himalaia. Seus domínios chegam mais além de dentro da região, da vida social religiosa e dentro da alma do povo. As cachoeiras do terraço abundam no interior e se limitam desde as torrentes, brotando das correntes expostas das águas da cascada. Nimayaryon, paraíso. Isto é como os lepchas chamam Sikkim. E está entre as mais bonitas e admiráveis das regiões não estragadas dos Himalaias. Das poucas gotas de água, surge um ribeirão chamado Tapisa. Somente quando várias correntes, cardumes e árvores tropicais juntam-se isto por cima de Lachim, é quando o Tapisa chega à adolescência antecipada. Depois de tomar o Lachung, o Tapisa salta obstáculos através de diferenças, encontrando outros irmãos em caminhos, até seu rugido terrível refletir através da terra. O outro rio principal de Sikkim, Urambet, traça sua fonte ao glacial Hantong, nas montanhas do ocidente. Como Tipsa, sua descida é afiada e muito tributária.
também está unida a isto viajando através das florestas profundas. Depois de Jotang, o Rabbit virá para o lado do leste, dividindo os pés das montanhas do verde luxuoso dos Himalaias do estado de Shah do oeste de Bengal. Existe uma lenda antiga de como um deus chamado Rambet, de brincadeira, desafiou a deusa Dipsta para correr de suas casas dos Himalaias até as cavernas. A Dipsta vivaz pegou a cobra-rei como sua guia e saltou diretamente para seu objetivo. Rambit, do outro lado, escolheu um pássaro-rei inútil, o qual sempre vagueava aos arredores, obrigando Rambit a girar e mover-se. Naquele lugar específico, Rambit viu que o amor de sua senhora já o havia derrotado e esperava. Em uma frustração simples, Rambit se encheu e ameaçou inundar, causando uma enchente devastadora. Dipsta continuou implorando até que finalmente Rambit se acalmou. E depois os dois amantes se uniram em Melur com um abraço divino que duraria para sempre. O chá de champanhe. Assim é como eles chamam o produto deste chá temido estado. É de prêmio alto qual encanta ao mercado mundial, justificando sua distinção. Os lugares bonitos e seus arredores abundam as plantas verdes luxuosas e flores como crimson, cremelas e flores azuis. A neblina celestial continua, beijando gentilmente os botões pequenos e folhas. Isto que dá ao chá de Sikkim seu sabor único e distinto. Os Lepchas e Bhutias, as comunidades de antes que habitavam Sikkim, são profundamente budistas. Isto é a forma de Tibete, combinando o melhor de Mahayana e Tantraísmo, os quais dominam entre esse povo. Festas de jejuns, festivais de danças e de rituais, todos esses são pilastras importantes da existência do sikhismo. O monastério de Halong da seita Kalipa foi construído quase 200 anos atrás. Os monges conduzem aulas regulares. As crianças novatas também têm que memorizar uma livraria completa de escrituras. Mas crianças são crianças em qualquer lugar, seja uma escola secular ou em um monastério, e nenhum barulho é bem mais recebido, a não ser os sinos no final das lições. Mesmo que Sikkim receba seus ensinamentos do Buda de Tibete no século XVII, um novo Sikkim também surgiu com suas próprias influências sobre isto. Então isto veio para possuir um caráter distinto local. Em sua região de Lamástica, os governadores do monastério são sempre respeitados como uma profissão de muita honra. O monastério de Dodrul Choten. Esses cilindros coloridos pendurados com cantos santificados sobre eles são as rodas de orações. É uma vista comum nos lugares religiosos. Os devotos os tornam ao reverso, em uma imitação simbólica do Buda, virando a roda da justiça depois do seu primeiro sermão. No início do século XVIII, o regente Chadol Nadjal tinha ordenado que em cada 3 filhos,
um deveria ser levado ao monastério. A criança que deseja ser monge é levada ao monastério, usualmente por volta da idade de 8 a 10 anos, e é dado um teste físico. Se ele passar, ele recebe a tutela de um lama superior por um período longo e difícil de treinamento antes dele ser levado dentro da ordem. Este menino parece muito jovem para unir-se aos amadores, mas ele promete tornar-se um espiritualista espiritual. Passarinhos sobre o Himalaya Sagrado. Este templo hindu dedicado a Hanuman é menos elaborado do que sua contrapartida em Nepal ou no resto da Índia. Mas isto atrai números enormes cada dia, mais ainda nos dias de festivais. Manufatura de tapetes exige um grau alto de habilidade e anos de prática para aperfeiçoar, como os refugiados de Tibete têm feito com seus desenhos esquisitos. Os homens artesãos passam por um treinamento difícil no diretório do governo do artesanato de trabalho à mão, o DHH em Bangkok. O DHH não somente preserva a tradição do artesanato rico, como também toma liderança no mercado dos produtos. As fundações do sul da Ásia, o Centro de Desenvolvimento de Artesanato, localizado em Namche, concede treinamento com desenhos novos e com máquinas. A mesma delicadeza e habilidade complicada que ajuda as artes sikhs a amadurecerem também estão por trás do sucesso da fábrica dos relógios do governo, Citico. A competência e habilidade das manufaturas de relógios siquimeses nos faz lembrar outra vez de seus paralelos com a Suíça e dos vastos campos alpinos do estado que somente reforçam a corporação. Com a abertura de Sikkim no período colonial, colonizadores moveram-se desde Nepal vizinho e Índia, o maior deles sendo nepalês. Esta comunidade de empresas desenvolveram a agricultura e introduziu o cultivo de arroz sobre a terra bonita ao lado das montanhas. Com o crescimento da colheita amadurecida, também o transporte agradável da paisagem até a colheita dourada, simplesmente enfeitiçador. Falando dos primeiros colonizadores, o Lepchas, mais de um século atrás, os Lepchas, companheiro íntimo com a natureza, têm feito dele mesmo um naturalista, um amor terno de flores e, de alguma maneira, um filósofo. Lepchas acreditam que suas habilidades musicais é o dom de dançar, são dádivas dos deuses, e esses atos são pontes entre a terra e o céu. Essas 9 pedras que foram colocadas em Kavi 4 séculos atrás para marcar o primeiro pacto entre os Lepchas e Bhutias, invocando os deuses como testemunhas. Bhutias de Tibete seguiram os Lepchas no século XVII e depois fez aliança e casamentos entre eles. Os Bhutias foram responsáveis pelo espalhamento do budismo de Tibete e também suas instituições de monarquia em Sikkim.
Educação é uma prioridade alta para ambos governos e sociedades. Uma das vistas mais comuns que você encontra ao redor é a vista de crianças indo à escola. Apesar de suas caminhadas compridas para a escola, o entusiasmo é enorme. Piedade não somente é limitada aos monastérios e templos. Isto também pode ser visto em qualquer parte entre esse povo que tem medo de Deus. Os iaques são animais ideais de carga para o terreno áspero montanhoso. Os latos da montanha são doçuras penteadas, com cavernas travadas com lagos e algumas são moradias dos santos. O charme sublime dos lugares exóticos do norte sempre tem cativado visitantes. Desde o século XIX, os aventureiros britânicos e oficiais como Hooker, Coleman, Macaulay e Audley até hoje. Os restos do norte, uma terra de mistério, seu charme continua a atrair aventureiros e outros turistas. Uma amostra simples é Rhododendron, o qual atinge o ponto máximo fora da neve e nos faz lembrar do respiro de glória conseguida dessa flor que domina Sikkim. O orgulho e a alegria de Sikkim são as orquídeas, as quais existem 400 tipos diferentes aqui em todo o seu esplendor real. Kanchenjunga, posição orgulhosa de 8.580 metros, não é somente o pico mais alto. Isto é a divindade protetora dos Sikimeses. A expansão do seu crescimento brilhante é uma conglomeração de 5 picos como o Jandu, o Pandi e o Kabru. Cerimônias religiosas e danças são elementos integrais da vida dos lameses, sikhismo e tibetanos. Através de rituais, eles transportam às massas a essência dos textos aprendidos, os quais, de outra maneira, eles acham difícil de se entender. Através de um festival simples, talvez estimulando o ato de várias danças, eles transmitem a última vitória do bom sobre o mal. As notas básicas do chifre comprido, o bardo long sol, faz barulho por volta de todas as montanhas e vales, significando o tempo e o espaço sem limite. As danças começam com as bandas tocando suas tensões únicas, as quais sempre vêm com uma mistura de sons, as orelhas as quais são treinadas para decifrar sua melodia. Com o alcance da música ao seu clímax, os monges giram com a devoção aos barulhos dos tambores e a colisão dos pratos de música, até o mal ser eliminado em um golpe simbólico. A vida nas montanhas, seja para um homem ou animais, ou até mesmo aranha, sempre era uma luta, apesar da benevolência da natureza que tem enfeitiçado essa terra linda. Mesmo assim, é a beleza da natureza e a paz eternal os quais ultimamente prolongam sobre as mentes dos visitantes.
Com o recuar da noite dentro do escuro, o escuro se move dentro da noite. Uma calma incrível cai sobre essa terra e um véu celestial de ondas de neblina ao seu redor. Para lembrar a todos que agora é a hora para descanso. Esta é a hora de ficar perto de seus amados, pelo amor e pela paz.